Para Dostoiévski, o sentido da vida não se encontra em uma perspectiva singular, mas no equilíbrio entre as forças que atravessam o ser humano. O significado mais profundo da existência humana emerge do choque inevitável entre paixão e ódio. O homem é marcado por conflitos internos e pelo contraste com os outros. Sua verdadeira grandeza reside em enfrentar seus pecados, aceitar o sofrimento e buscar a redenção. É no encontro com seus mais profundos remorsos que ele encontra a possibilidade de um recomeço em sua vida. Dostoiévski dedicou sua vida a explorar precisamente essas questões que sempre foram fundamentais para o homem, indo além das aparências e superficialidades, buscando iluminar as dores e as alegrias que compõem a alma humana, revelando toda sua complexidade e profundidade. Hoje, a gente vai conhecer uma parte da vida e filosofia de Fyodor Dostoiévski. Filho de médico, nasceu em Moscou, na Rússia, em 1821, em um ambiente bastante rígido. Desde jovem demonstrou interesse pela literatura. Mal sabia ele que isso mudaria totalmente o rumo da sua vida. Após perder sua mãe com 15 anos e o pai aos 17, de uma maneira avassaladora, Dostoiévski demonstrou seus primeiros sinais de epilepsia, e isso ficou com ele pelo resto de sua vida. Na mesma época, deixou a escola para entrar no Instituto de Engenharia Militar e trabalhou como engenheiro. Durante um pequeno espaço de tempo, desfrutou de um estilo de vida luxuoso, traduzindo livros para ganhar um dinheiro extra. Mas o seu amor pela escrita falou mais alto, então ele abandonou a carreira de engenheiro, o que se mostrou ser uma escolha inteligente, pois foi considerado por muitos como um dos maiores romancistas de toda a literatura mundial. Suas obras literárias exploram a condição humana em sua profundidade mais visceral, nas atmosferas políticas, sociais e espirituais conturbadas da Rússia do século XIX. Dostoiévski foi um mestre em desnudar as camadas mais complexas da alma humana, por intermédio de seus personagens, que muitas vezes eram torturados por dilemas existenciais, representando a busca incessante pelo sentido da vida, mesmo em meio à adversidade. Em 1849, foi preso por participar de um grupo intelectual considerado revolucionário pelo regime czarista, que não deixava espaço para a dissidência. Ele teve uma condenação à morte de uma maneira implacável e no dia que iria ser executado, teve a pena atenuada para trabalhos forçados na Sibéria. E essa experiência marcou profundamente sua visão de mundo e o transformou radicalmente. Após muito tempo vivendo em condições extremas, sendo privado de liberdade e imerso na desolação, confrontou a natureza mais crua da existência humana, tentando entender o sentido da vida. Esse episódio, marcado por dor e sofrimento, causou uma fratura irreparável em Dostoiévski, mas também despertou uma criatividade única, que o inspiraria a criar obras-primas imortais que seriam capazes de explorar as dobras mais escuras da alma humana, revelando os conflitos mais profundos e as contradições que permeiam a existência. Após o exílio, Dostoiévski retornou a São Petersburgo em 1859, onde escreveu suas maiores obras, abordando questões como sofrimento e redenção. Em sua obra Notas do Subterrâneo, explora os limites da racionalidade humana e questiona a natureza do livre-arbítrio. Muitas vezes escolhemos agir contra nossos próprios interesses, não por loucura, mas para afirmar uma liberdade que transcende qualquer racionalismo. Através de suas obras, o gênio mostra que o significado da vida está na complexa liberdade humana de existir e ser autêntico, mesmo quando essa liberdade parece contraditória. O homem, segundo ele, não foi feito apenas para seguir convenções sociais, mas para se afirmar no mundo, mesmo que isso leve à dor e ao sofrimento. O significado da vida, portanto,
está na capacidade de abraçar a complexidade da existência e não na perfeição ou no sucesso. O homem, através de suas escolhas, se aproxima de uma compreensão mais profunda dele mesmo. Em Crime e Castigo, Dostoiévski se aprofunda em questões filosóficas e morais que nos levam a refletir sobre o sentido da justiça e de um possível perdão, não se limitando a explorar a mente de um homem atormentado que matara 2 mulheres. É nessa obra que o filósofo tem a ideia de que a grandeza de um homem não está em sua força, mas em sua capacidade de enfrentar seus pecados e buscar a redenção. Isso nos ensina que, por mais graves que sejam os nossos erros, eles podem servir para um recomeço, uma oportunidade de reconstrução e fazermos diferente no futuro. Outro romance monumental de Dostoiévski é Os Irmãos Karamazov, onde explora questões como livre-arbítrio, moralidade e o sentido da existência, desvelando como o conflito é inevitável e necessário para entender o ser humano. É neste livro que o escritor apresenta outra peça essencial para entender o sentido da vida, isto é, que a existência humana é intrinsecamente permeada por conflitos internos e pela tensão inevitável do confronto com os outros. Por meio da comparação entre 3 irmãos, o filósofo nos provoca para refletirmos sobre uma verdade universal. A vida nunca é linear, ela é marcada por caminhos sinuosos, onde certezas se entrelaçam com dúvidas, e é aí que ocorre o crescimento. O complexo significado da vida reside na busca contínua do homem em resolver seus conflitos. E isso não está em uma única perspectiva, mas em um certo equilíbrio entre as forças contraditórias que nos atravessam. Fyodor Dostoiévski, um dos maiores escritores da literatura russa e mundial, faleceu em 9 de fevereiro de 1881, na Rússia. Ele morreu aos 59 anos devido a complicações relacionadas a um enfisema pulmonar e a uma hemorragia causada por um rompimento de artéria. Sua morte deixou um legado imenso, e sua obra continua sendo estudada e admirada em todo o mundo, tanto por seu profundo exame da condição humana, quanto por suas reflexões filosóficas e psicológicas. Mesmo tendo uma vida repleta de catástrofes, ele sempre manteve uma visão clara e profunda da alma humana. Sua obra influenciou pensadores como Nietzsche e Freud, além de inspirar gerações de escritores e filósofos. Sua habilidade não era somente o de criar histórias, mas originar espelhos em que os indivíduos pudessem observar suas próprias contradições e medos.